né, fizeram essa pergunta para essa nova fase, mas eu te digo, você está preparado para aquilo que Deus tem para você? Ah, Deus é muito bom, querido. Porque são coisas grandes. Amém? Você crê assim? Deus é um Deus grande. Amém? Aleluia. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, como nós cantamos aqui, do que nós pedimos e do que nós pensamos, do que nós raciocinamos. Amém? Aleluia, assim que está na palavra dele. E nós vamos abrir um pouco a palavra de Deus hoje, nós vamos estudar um pouquinho, bem rapidinho, mas é algo que vai te edificar, te deixar num lugar sólido, para você correr com confiança a carreira que ele trouxe para você, a jornada, essa vida, esse tempo que você tem aqui na terra. Quem sabe que você só tem um tempo? A gente só tem um tempinho aqui, né? Porque a eternidade é que está preparada para nós, amém? Aleluia! Abre aí no livro de Efésios. Vocês já conhecem muito bem essa palavra, mas o Senhor quis, aleluia! Esse livro é maravilhoso, o livro de Efésios. Aleluia! Efésios, no capítulo 1 e no versículo 19. Efésios 1, 19. Aleluia. Hoje eu estou com a minha Bíblia de papel, né? Vamos lá. 1,19. Ele diz assim. Você sabe que Paulo está orando por essa igreja. Amém? Paulo está orando por essa igreja. E porque ele diz assim, eu tenho ouvido, eu tenho sabido, chegou até os meus ouvidos, quem são vocês? Você sabia que você tem uma personalidade? Não, não é a personalidade pessoal que eu estou falando. Personalidade como igreja. Vocês juntos, vocês formam uma persona. A pessoa da Praia Grande, a igreja da Praia Grande. A verbo da vida da Praia Grande. Você tem uma personalidade, amém? Você tem um jeito de ser, uma maneira de cultuar. E Deus conhece, amém? Então, Paulo está falando para esse povo que estava lá na igreja de Éfeso, que é uma cidade que ainda existe lá na Turquia. E um dia eu vou lá. Quem concorda? Glória a Deus. É bom concordar, porque precisa de bastante força. Deus é bom. Então, Paulo ouviu falar que lá havia duas coisas muito importantes para que acontecesse essa oração que ele fez. Havia amor e fé. Ele diz aqui no início, ele diz assim, eu tenho ouvido falar do amor que vocês têm para com todos os santos. Então eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Pelo aquilo que vocês estão realizando, por aquilo que vocês estão perseverando em fazer. Amém? Amém? E ele diz, eu quero que vocês tenham alguns ingredientes a mais. Estou orando a Deus por isso. Eu estou orando a Deus por isso. Eu estou pedindo que vocês tenham os olhos de vocês iluminados para saber algumas coisas. Nós cantamos aqui que Jesus é a nossa esperança. Mas, eles sabendo que Jesus era a esperança deles, mesmo assim, ele sabendo sobre o amor, sabendo sobre a fé, ele dizia, vocês precisam ser mais iluminados. Mais luz. Diga, mais luz. Isso, para vocês entenderem qual é algumas coisas aqui. Esperança do seu chamamento. E a riqueza da glória, da herança que vocês têm.
E também isso que o Espírito Santo separou para você hoje. Ele diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com aquele que crê, para com nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, diga acima. Isso, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, ou seja, no momento que ele estava vivendo, não só nesse momento, mas também naquele que vai vir, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A palavra que eu quero que você guarde hoje é acima. Diga acima. Isso. E ele diz: há uma suprema grandeza do seu poder para com você. Há uma surpresa, parece uma suprema, parece uma coisa que eu estou falando, que já está escrito. Não, amados, é um poder diário. É um poder diário para você exercer coisas extraordinárias. É um poder ordinário para você estabelecer coisas extraordinárias. Como, irmã? É para você, você crê? Amém. Você crê? Amém. Teve gente que já pegou. Aleluia. Ele diz: essa é uma grandeza. Olha, eu estou falando aqui de esperança. Eu estou falando para você sobre riqueza da glória, mas eu estou falando também sobre isso, uma suprema grandeza. Mas como assim, irmã? Uma suprema grandeza. Eu falei para você aqui que Deus é grande. Amém? Aleluia. Como é que você pode ver que Deus é grande? Paulo escreve, justo no livro de Romanos, que vocês estão vendo aí, vocês estão estudando, que o homem é inexcusável, porque todas as coisas que existem, elas existem por causa dos atributos de Deus. Quem criou? Foi Deus. A natureza, ela fala todos os dias conosco. Eu não tenho gravado aqui no meu celular. Se eu tivesse, eu passava para vocês. Uma coisa muito legal que aconteceu em minha casa. Eu gosto muito de planta. E eu coloquei algumas plantas na varandinha, né, que eu tenho. Lá é uma avenidinha bem movimentada. Mas tem muitas árvores. E onde tem árvore, tem pássaro. E não é que um abençoadinho resolveu fazer um ninho na minha planta. Maravilhoso! Mas o interessante foi vê-los todos os dias. Olha como Deus nos ensina. Eles têm, acho que deve ter uns 20 centímetros, não, sei lá quanto é isso, uns 15 centímetros, 10 centímetros, assim, pequenininhos. E eles resolveram fazer um ninho na minha samambaia. Aí, tasca aí, todo dia, e voltar. E voltar. E não era 2, não era 1, eram 2. Ia lá e trazia um negocinho. Eu falei, mas o que eles estão aprontando? Ia e voltava, ia e voltava. Aí ficou uns 3, 4 dias, assim, para construir o tal do ninho. Mas aí, o que me surpreendeu, e eu até falei com a minha filha isso, é que quem morou lá foi um só. O outro foi só ajudar.
Então o homem, ele é inexcusável, porque as coisas de Deus, elas são simples. E se você observar, você aprende. Eu vejo o Henrique, ele tem muito contato com a natureza, né, Henrique? Ele gosta de estar na natureza. Ele está aprendendo. Nós devemos aprender com Deus, com a sua palavra e com aquilo que Ele faz. A Bíblia nos diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E para a gente ser imitador de Deus, nós temos que fazer o que Ele faz. Falar o que Ele, agir como Ele. Diga, eu sou um imitador de Deus. Isso, aleluia, aleluia. Mas como é que você vai imitar o Senhor Jesus nisso? A Bíblia diz que o poder foi dado a Cristo, de Deus para Cristo, porque ele diz assim, a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Era para a gente, para nós, os que cremos. Eu espero que todos estejam crendo aqui, em nome do Senhor Jesus, crescendo em fé, em nome de Jesus. Amém. E eu vou te falar, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu quero parar aqui um pouquinho. Para te falar sobre uma coisa que está acontecendo aqui, e essa palavra vai encaixar direitinho, chama-se eficácia. Ou seja, o poder pode estar, como ela disse aqui, a bênção pode estar passando do seu lado, e a eficácia não prevalecer. Por quê? Porque nós temos que estar agarrados à nossa fé, ligados e atentos. Porque nós não estamos no céu, nós estamos no terreno do inimigo que está sendo conquistado. Jesus já conquistou todas as coisas por nós, amém? Mas nós precisamos ser aquele exército de ocupação. O exército de ocupação, ele entra num lugar que já foi vencido, não é isso? Não é assim? Mas ele precisa fazer algumas, eu não sei o nome disso, algumas pequenas guerrilhas que vão fazer que eles tomem posse, porque existem pontos, existem lugares que ainda estão, os inimigos ainda estão entrincheirados. Essa é uma igreja maravilhosa, porque você pode escutar o seu louvor e a sua inclinação para a música, você vê de longe, você ouve, e eu tenho certeza que os vizinhos sabem. Lá é a gritaria, viu? Lá é quando o calabachê chega, que até pessoas vêm de outros prédios, de outros apartamentos, para saber o que está acontecendo lá. Já aconteceu isso mais de uma vez. E as pessoas são atraídas pelo boom de Deus, pelo power. Mas cada lugar tem a sua personalidade. E tem outras coisas, não só isso com vocês. Mas nós podemos perder algumas coisas ao longo da jornada, ao longo do caminho. Quinta-feira foi uma aula que teve. Nós temos um culto de ensino e eu dei uma aula lá, porque o pastor pediu e o Espírito Santo me fez. Eles estão num propósito de cada pessoa que for dar aula sobre um tema que tenha num livro. E eu, tá bom, tudo bem, eu vou pegar um livro que eu estou lendo. Aí o Espírito Santo falou, eu quero que você leia, que você fale de outro livro. Eu falei, meu pai do céu, que livro que o senhor quer? Aí ele falou assim, eu quero que você leia novamente, porque eu já tinha começado a ler, aí li um pouco no meio, não estava totalmente firme. Aí, eu quero que você leia esse. Mas esse, 89 páginas. Tudo bem.
Eu deixei um videozinho pausado aí, tá tudo certo aí, mídia maravilhosa. Então, eu vou passar um videozinho daqui a pouco para vocês, e tem a ver com esse livro. O nome do livro é Murmuradores. Por favor, passa aí o videozinho. Se alguém puder apagar a luz. Opa. Vamos lá. Eu acho que eu estou na frente. Assim, a gente põe um elástico, qualquer coisa que estique um pouquinho no pulso por 48 horas. E você... Espia. Eu estou com isso aqui, irmãos. Eu fiquei dois dias como ele, sabe? Como ela falou. É uma psicóloga que está dando uma entrevista, né? Ela está dando uma entrevista. Irmãos, ela entendeu a maneira que o cérebro da gente, que ele está acostumado, ele vai fazendo a sua personalidade funcionar daquela maneira. Ele está acostumado a ser assim. Ele quer que você reclame. Por quê? Porque murmuração traz uma série de problemas. Uma série de problemas. Só você lê o Antigo Testamento, o povo caminhando naquele deserto. É sério, irmãos. Isso atrapalha a nossa jornada. Isso bloqueia caminho. Isso segura a bênção. Ou, ao contrário, você está reclamando, está distraído na reclamação, a bênção passa e você nem viu. É sério. E aí a grandeza de Deus fica... Ele é grande? É. Ele é único? É. Mas nós precisamos estar atentos para não tomar a forma desse século. Olha que eu fiquei com o braço doendo no meu primeiro dia. Rapaz, eu fiquei com o braço doendo. Quem dirige aqui? Levanta a mão. Oh, aleluia. Ponha 2 elásticos, viu? Aleluia. Então, queridos, por quê? Porque nós precisamos ensinar, colocar um sinal. Você vai ficar quieta, alma. Quieta. Isso dói. Entende? Então você vai pensar. Nesse livro ele fala assim, o autor fala assim, olha, depois que você leu esse livro, eu espero que você pense 100 anos antes de falar mal de alguém. Aleluia. Eita, eu sei, não dá muito aleluia. Não tem problema não. Deus ainda é grande. Deus ainda tem poder de ressurreição. É isso, o ordinário se tornando extraordinário. Para você e para mim. Diga, eu estou crescendo. Aleluia, nós estamos sendo construídos, querido. Mas para construir, às vezes, é necessário coisas serem desconstruídas. Então, diga, nós precisamos ser educados na justiça. Eu estou sendo, fala assim. Educado na justiça. Isso, na justiça de Deus. A justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Amém. Ah, não, mas irmã, eu tenho pegui. Porque eu já estou assim faz muito tempo. Há esperança. Há esperança para você e para mim. Olha para mim aqui. Eu tenho cabelo branco, a irmã ali também tem cabelo branco. Nós estamos aqui ainda. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque existe um poder de transformação. No nome de Jesus. Se você concorda com o céu, naquilo que ele concordou lá, dizendo, este nome tem poder. Olha aqui, se você lê, por isso que nós precisamos ler a palavra, entender qual é o lugar que nós estamos, qual a suprema grandeza do seu poder, para nós o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a eficácia da força do seu poder.
Aí você diz, ai meu Deus, meu pai. Não, ele só está pedindo para você prestar atenção. Porque ele já fez. Ele já fez. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele já fez. A eficácia da força do seu poder ressuscitou a Cristo, tirou ele da morte e levantou ele novamente. E colocou ele assentado aonde ele colocou eu e você. Aleluia! Mas como, irmã? Porque nós somos justificados em Cristo. Em Cristo você pode parar de reclamar. Em Cristo você pode, eu posso, nós podemos, porque existe essa força ordinária, essa força de todos os dias, para se fazer o extraordinário. E vai aparecer coisa para você, agora, ainda mais agora que você sabe. Aleluia, querido, aleluia. Por quê, querido? Ele fez assim, ele fez a Cristo assentar à sua direita. Quando ele falou à sua direita, ele quis dizer, eu dei a Cristo autoridade. Quando Deus deu autoridade a Cristo, Ele deu autoridade e Ele estendeu a autoridade para a sua igreja. E Ele vem verificar, passar em revista a sua igreja. É por isso que nós estamos sendo exortados hoje. Para nós estarmos alinhados, porque Deus se importa conosco. Ele nos guarda, Ele nos exorta. Por quê? Porque Ele sabe que esses tempos que nós estamos, é necessário nós estarmos andando diferentes. Diferentes do que aquilo que está lá fora. Esse tempo anterior a isso que aconteceu aqui faz pouco tempo, para nós, foi um tempo de polarizar coisas. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Não importa. Deus não mudou. Diga bem alto, Deus não mudou. Deus não mudou. Aleluia. Ele ainda tem um nome que está acima de nome de homens. Acima de circunstâncias. Como nós cantamos. Quase que eu fui embora. Falei, não precisa falar, só canta. O povo já canta o que tem que ser. E pronto. Guiados. Guiados. Acima de todo poder e de todo nome que se nomeia agora que eu estou vivendo. Você sabia que Paulo vivia no tempo de Nero? Bonzinho ele, né? Quem já foi para a escola e aprendeu um pouquinho de história? E Nero, de Nero, isso, que botou fogo em Roma e depois pôs a culpa nos cristãos. Entende isso, querido? A sua igreja, ela vai passar por um tempo que nós precisamos estar preparados. É por isso que eu digo, você está preparado? Ou você e eu, nós estamos preparados para a minha bênção, a minha família, as minhas coisas. Amados, nós como igreja, nós devemos nos preparar e acolher com mansidão essa palavra que está sendo implantada em nós. Acolher para dar frutos, porque a igreja é uma ideia de Deus. Ele formou a igreja quando estava falando com Pedro lá, dizendo assim, eu vou sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, eu vou formar a minha igreja sobre essa pedra, essa rocha, essa revelação.
E cada dia, Deus está dando uma revelação para você e para mim, para que nós vivamos esse extraordinário que Ele tem. Aleluia. Quem é crente na sua casa e é só você? Tem alguém aqui? Amém. Deus tem alguém lá. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Família é a ideia de Deus. Igreja é a ideia de Deus. Salvação é a ideia de Deus. Para aquele tempo, para aquela família. Ah, mas aquela família é muito complicada. Ele conhece melhor. Ele sabe melhor. Amém, querido? Nós devemos restaurar a nossa mentalidade, porque como nós falamos, nós vamos ser imitadores de Deus com a mesma mentalidade? Não, o nosso cérebro não quer isso. Você não viu ela falando? Nós temos que educar o nosso cérebro. Por quê? Porque ele vai ver, vai doer no corpo, então não vou fazer não. Né? Ou vai dar muito trabalho, ele vai pelo caminho mais rápido e mais fácil. A gente sempre vai assim, né? Caminhozinho mais rápido e mais fácil. Mas com Deus não é assim. Você lê a sua palavra e você vai ver. Geralmente não é assim. Existem períodos que Ele colocou lá, são períodos de paz e descansou. O nosso trabalho é descansar no Senhor. O nosso trabalho é descansar nele, porque Ele, o nome dEle, o que Ele fez, está acima desse tempo. Acima. Aleluia. 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 Tem uma pregação que eu ouvi uma vez, que ele diz que as mentes que não são restauradas, elas são hostis a Deus. É o cérebro da gente mesmo, ele é hostil. Ah, não, vai dar muito trabalho. Ah, não, isso é muito cansado. Ah, não, isso aqui é muito... Não, estou com preguiça. Ah, não, isso é muito difícil. E aí surge a murmuração. Se você quiser, você pode ver esse estudo bem completinho lá no YouTube com o culto de ensino da igreja Verbo da Vida Santos. Tá bom? Foi na quinta-feira. Mas Deus nos quer tendo uma vida de louvor a Ele. Não só um período de louvor. Uma vida de louvor. Em que nós entramos em lugares difíceis, circunstâncias que nós não desejamos, mas mesmo assim não deixamos de louvar o Senhor. Não deixamos de entender que Ele está acima dessas coisas. Aleluia. De entender e de estar atentos para esse tempo. Aleluia, querido. Aleluia. Porque a gente tem que entender de qual é a maneira. Qual é a maneira que Ele nos fez. Coloca lá no livro de Colossenses. Aleluia. Existe uma palavra que diz: longe de nós toda a murmuração, toda a palavra torpe. A palavra torpe não é só xingamento, querido. É de nós abrirmos a nossa boca e, às vezes, concordarmos com a situação que nós estamos vendo. Eu estou falando para mim também. Não me incluo fora dessa, não. Estou dentro. Colossenses, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Cristo é o cabeça do corpo. Diga, Cristo é o cabeça do corpo. E eu faço parte do corpo. Aleluia. Então, nós fazemos aquilo que a cabeça manda. A cabeça é Cristo. Aleluia. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15.
Obrigado, Senhor. Olha por que Cristo é exaltado? Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação. Porque nele, diga nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo, diga tudo, foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. E ele é, diga ele é, antes de todas as coisas, pois nele tudo, diga tudo, tudo subsiste. Tudo existe. Tudo é sustentado por ele. Você já tinha lido isso? Eu sei. Eu sei que nós lemos, mas nós precisamos absorver, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, entender essa palavra, porque os tempos eles apertam e as circunstâncias apertam e você vai crer na circunstância. Eu não estou profetizando nada, não. Eu estou falando que a eficácia fica diferente. Mas se nós pegarmos essa palavra e dissermos para nós e entendermos que nele todas as coisas existem e subsistem, você vai ver de uma maneira diferente. Eu e você somos a igreja daquele que sustenta todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Oh, glória, aleluia. Ele escolheu isso. Ele escolheu assim. Eu vou te dizer que Deus já tem todas as coisas escritas. Salmo 139 fala isso. Que os meus dias e os seus dias já foram escritos. E vai depender da sua fé, de nós exercermos essa fé, e essa fé, ela é aumentada. Ela é aumentada. Quando nós nos apropriamos dessa palavra. Pastor Sérgio Pessoa, ele fala assim: você quando vai numa churrascaria e come picanha, depois que você sai da churrascaria, você vira uma picanha? Não, né? Você come a carninha, mas você não vira aquilo que... O que aconteceu? Você assimilou a carne. O seu corpo tem todas as ferramentas que são necessárias para tirar todos os nutrientes daquele alimento. E ele agora faz parte do seu corpo. Você está entendendo? Quando você pega o alimento da palavra e você assimila e você come com vontade. Quem está com fome aqui? Tem gente com fome aqui. Se você pega essa palavra todos os dias e você come ela e você vai dizer: essa é a palavra para esse dia e ela vai fazer esse dia ser extraordinário. É assim que o seu dia vai mudar. É com Ele. É nele. Só Ele faz o seu dia subsistir. Existir para Ele. Aleluia. Às vezes pode ser uma canção.
Uma música, levanta dentro de você aquela música e fica com você o dia inteiro. É Ele está falando com você. Mas cabe a mim e a você estar o quê? Atento. Descansando nele e atento, 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 ligado nele. Ligado nele, ligado nesse poder, o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Ele nos renova todos os dias, amado. Sustenta. O que a doença faz? Nossa, hoje eu estava escutando, eu estava zapeando, sem querer eu vi um negócio do Enem, que era ciência e era biologia. E falando sobre como o vírus age dentro do organismo. O vírus faz um fake na célula. E ele começa a sugar a célula. Ele quer morar lá dentro, é um parasita. Mas se a célula tem defesa suficiente, ele não faz efeito. Tem coisas que nós precisamos estar com a nossa defesa levantada, atentos. Não deixe o vírus da murmuração chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. Da reclamação. Eu poderia dar N exemplos, mas isso é um estudo muito extenso. Amém, queridos? Aleluia. Cristo está acima dessas coisas. Acima, acima, acima. Por isso que Ele quer que nós entendamos. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Verso 18. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Será que Cristo já está tendo a primazia em tudo em nós? Eu sei que nós estamos crescendo, mas hoje você vai se lembrar. Hoje eu tenho certeza, porque o Espírito não faz nada à toa, e a palavra, ela nunca volta vazia. Eu solto essa palavra sobre a sua vida. Ele vai ter primazia em todas as coisas. Você não veio à toa nesse culto. Existe uma palavra para liberar para você, da parte de Deus. Consciência da primazia do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas isso é ordinário, todos os dias, todos os dias. Cristo, ele fala assim, Cristo, aqui em Colossenses, está acima daqueles que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando-se afastar da esperança. Está escrito isso no verso 23. No capítulo 2, ele fala que ele está acima da religião. Às vezes, porque nós fazemos tudo regrado, o dia que nós esquecemos, ai, meu Deus, eu esqueci de jejuar, eu esqueci de... Deus está acima disso. Deus está acima de religião, amado. Deus está acima de preconceitos. Eu soube de famílias que se dividiram por causa de política, gente. Complicado, né? O ser humano, aleluia, glória. Mas Deus Ele está acima disso. Você vai ter que exercer o perdão, amado. Vai ter que exercer a graça e o favor. Aleluia, vamos embora, vamos continuar. Nós estamos aqui. Ninguém partiu para estar com o Senhor ainda, não. Então, você está nessa vibe ainda. Em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia.
É necessário nós nos revestirmos de Cristo. Cristo está acima do misticismo. Sabe, a igreja, ela não pode perder o foco da palavra. Porque existem muitas vozes no mundo. Paulo disse isso. Existem muitas vozes no mundo. E cada uma fala. Cada uma tem a sua personalidade. Ele fala, cada uma tem a sua razão. O seu racionalismo. Mas, diga para o seu irmão, vem para ele, ele é tão bonito, olha para ele. Fala assim, fique com a palavra. Fique com a palavra. Olhe para ele e fala, fica com a palavra. Fica com a palavra. A palavra vai te dar luz. A palavra vai te afirmar, ela vai ser um caminho firme para nós. Aleluia. Mas só para aquele que está lendo a palavra. Se você não lê a palavra, aí fica difícil. Não vai ser por revelação. Não tem a revelação. Às vezes pela misericórdia. Aleluia. Ele está acima. Porque a nossa mente, amado, ela vai pender para a carne. A Bíblia diz, se você não pender para as coisas do Espírito, a Bíblia diz que a sua mente vai pender para a carne. Vai pender para a carne. Amém? Aleluia. Ele está acima dessas coisas que eu falei para vocês. Ele escreve assim, no livro de Colossenses 2:20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis, não proves, não toques, segundo preceitos e ensinos de homens. Porque sobre todas essas coisas, com o uso, elas passam. Tais coisas, com efeitos, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor. Todavia, estas coisas não têm nenhum valor contra a sensualidade. Isso está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 20 até o 23. Por que ele diz que não tem essas coisas? Porque são coisas humanas. Elas não têm valor contra a pendência que nós temos da natureza carnal. Nós vivemos nesse corpo. O pastor Luiz Fernando costuma dizer que é corpo de humilhação. E é mesmo, irmão. Porque corpo bom é o corpo glorificado que Deus preparou para nós. Corpo glorificado que Deus preparou para nós. Se nós trabalhamos um pouco mais, se nos esforçamos um pouco mais, nós ficamos cansados. Não é? Nós ficamos cansados, dá o cansaço. Se não tiver um preparo certo, uma alimentação correta, dá problema. Rapidamente. Porque estamos nessa natureza. Mas Deus preparou algo maior para esse dia a dia. A Bíblia diz que se nós confessarmos a sua palavra, ela vem, ela não volta vazia. Então você tem que confessar, falar com a palavra e dizer como nós falamos aqui. O Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra, ainda nos livra, nos livrou e nos livra do pecado. Da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos livra. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você percebe o lugar que você está? Você está em Cristo Jesus. Como nós cantamos. Ele faz infinitamente mais. Aleluia. Que essa consciência seja despertada em nós, nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa, na sua família. Eu quero que você abra aqui. Diga, você está preparado? Aleluia. Tem coisas grandes do Senhor para você.
para a sua casa, para a sua família, mas é necessário que Ele encontre em nós, dentro dessa eficácia, dessa grandeza de poder, que Ele liberou para você, já liberou para você e para mim. Essa consciência de quem nós somos com Cristo, em Cristo, da revelação de Cristo em você, fora desse moldar do mundo. Aleluia. Lá no livro de 2 Samuel 23, e eu já estou terminando, 2 Samuel 23, e eu vim com isso na cabeça. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Sabe, querido, esse poder dentro de nós, ele é um poder que pode liberar coisas na nossa casa, na nossa família. Amém. Aleluia. Nas nossas finanças. É o poder disponível para nós no dia a dia. Para o nada falta. Para aquilo nada vai faltar. Diga bem alto, nada vai faltar. Para ser exercido todos os dias. Não vai faltar. Porque o Senhor é aquele que pastoreia a sua vida. Apacenta. Você sabe o que é apacentar? É pegar a ovelhinha todo dia e levar ela no campo, levar ela para comer a graminha verde, levar ela no riozinho, as águas tranquilas, as mansas. Mas Ele faz mais. Ele põe uma mesa diante de seus inimigos. Unge sua cabeça com óleo, seu cálice transborda. Diante dos seus inimigos. Aleluia. Nós temos escolha, querido. Olha só isso. Aqui nós vamos ver uma passagem em que Deus fala sobre os valentes de Davi. E ele fala sobre 3, mas eu vou te deixar só um aqui, que está no versículo 11. Ele diz assim, eram 3 valentes, ele está fazendo uma listagem, está terminando o seu reinado, e ele está falando sobre alguns fatos que aconteceram com aqueles valentes de Davi, porque eles estavam no lugar certo, aleluia, fazendo a coisa certa. E ele diz assim, depois dele, porque ele falou sobre um valente primeiro, esse é o segundo, depois dele, Sama, ou Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia daquele terreno, porque os filisteus estavam lá, então o povo fugia diante dos filisteus. Então, no versículo 12 diz, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu. Pôs-se Samá no meio do terreno e o defendeu. Então feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Eu creio, com certeza, que você é um Samá de Deus. Dentro da sua casa. Você é um Samá de Deus. Quando você que tem a palavra, que tem recebido a palavra, tem recebido um bom alimento, assimilou ele, gerou nutrientes, está forte, está cheio do Senhor. Quando você se põe a ver os seus inimigos dançando na frente, que história é essa? Não foi
foi assim que Davi fez com o filisteu Golias? Ele se levantou e disse: não tem ninguém aqui. E começou a zombar do Deus vivo. E se levantou Davi e disse: esse incircunciso está contra os exércitos do Senhor? Oh, aleluia! Oh, aleluia! E ele levantou valentes. Você é um valente do Senhor. Aonde você está, você tem que levantar como defesa da sua casa. Você está com a sua família aí? Se está pertinho, queria que você ficasse pertinho da sua família, se você está com a sua família. Está com a sua família? Se está separado, fica junto. Por favor. Pode ficar de pé. Se você está longe, tá, no mínimo está em 2 aí? Está perto da sua família? Se não está, fica lá junto com os amados, os obreiros. Oh, glória! Fica junto aí. Amém? Amados, a Bíblia chama Samar de valente. Não fique só. Se você não está longe de alguém, não fique só. Isso. Aí, gostei dele, ele foi correndo. Não fique só. Isso mesmo. Se junte aí. Oh, aleluia, oh, aleluia. Isso é uma obra do Espírito. Isso é uma obra do Espírito. Você vai orar por esse que está junto com você. Que família grande, oh, aleluia. Aleluia. Nós somos os valentes que vão fazer a diferença. Porque a palavra está em você. Então a palavra vai fazer a diferença. Porque Ele está acima. E você tem consciência que Ele está acima. Eu quero que você abençoe essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos tirar um tempo de oração aqui, porque foi isso que o Senhor falou para mim. Você tem que dar consciência para Ele, e que essa oração vai continuar quando você chegar na sua casa. Quando eu queria mudar da minha casa para outra, todos os dias eu impunha as mãos sobre as paredes e falava com o Senhor. E Ele diz, obrigada, Pai. Não deixe ninguém só. Isso. Aleluia. Ele diz que Ele fez atos de fé para serem imitados. Quando é que Deus fez ato de fé? Quando Ele falou com a árvore. Quando Ele falou para o seu monte, Ele falou: olha para o seu monte. Se alguém disser a esse monte, e vocês conhecem essa palavra, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar. O que a murmuração faz? Ela põe dúvida nos nossos corações. A murmuração põe dúvida. Será que é assim? Porque o cérebro quer pensar, ele quer raciocinar. Mas hoje você não vai pensar com a sua cabecinha. Vai deixar a sua cabecinha descansando e você vai usar o seu coração cheio de fé. O que você quer? Passar no Enem? Na faculdade? Pegar muitos pontos? Comprar um carro? Mas queira primeiro saber que Ele está acima de todas essas coisas. E essas coisas estão em favor da igreja.
Igreja é a ideia de Deus, família é a ideia de Deus. E Ele colocou a concordância para que família, Ele diz, 2 ou 3 estiverem reunidos. 2, o que são 2? Esposo e esposa. Numa casa. Vocês são poderosos, os valentes de Deus, os valentes e os guerreiros do Senhor, para conquistar e não deixar que esses territórios sejam tomados pelos inimigos. Eu não vou pedir para ninguém subir aqui hoje para cantar, para tocar, agora, porque eles estão aqui embaixo, eles também têm esse direito.